começando mais um Desgraceira Awards, a maior premiação do terror interplanetário de todos os tempos da história da humanidade. O hype tá lá em cima. Sempre com o Max Leme e o Rômulo Mato. Baita ano pro terror. A gente espera que fique claro nesta que é a 4ª edição do Desgraceira Awards. Chegamos na 4ª edição. Estamos aí às vésperas de começar a 5ª temporada do nosso humilde podcast de terror Eu Ouço Gente Morta. É com muita alegria que a gente grava isso aqui. Fizemos aniversário aí, 100 programas aí, foi muito legal. Lemos aí os causos, os contos do Eli Correia do mal aí, meu. Foi maravilhoso. Foi muito especial o programa 100 e vai ser muito especial esse Desgraceira Awards 2024. Já está sendo, porque é uma alegria gravar isso aqui pra todo mundo que nos ouve. Gravar isso aqui com você, Rômulo, meu irmão de coração, meu irmão em tripa. Então, as suas palavras. A gente tem uma lista muito maravilhosa, mas antes, né, a gente tem que também comentar que esse ano de 2024 foi muito especial pro terror, seja em série, videogame, filme, em quadrinho, em livro, mas é porque também a gente começou o Silent Hill Database, né, Romulo? Nossa, um projeto, um filho, né, que nasceu aí do Eu Ouço Gente Morta, né, do Mais Que Horror, com o Silent Hill Database, né? Exatamente. Juntamos aí as forças, a Monique, nossa madrinha, amiga querida aí, e um sucesso, estamos no episódio... Acabou de sair o 3º sobre propriamente o remake do 2, que a gente vai ver bastante nessa premiação aqui hoje, inevitavelmente. A gente, claro, volta em 2025 também com o Silent Hill Database, então volta o Mais Que Horror, volta o Ouço Gente Morta, volta Silent Hill Database, que a gente ainda nem sabe qual que vai ser o tema do episódio 4, porque é basicamente infinito, né? Os 3 primeiros a gente focou no Silent Hill 2, por motivos de remake de Silent Hill 2, mas a gente não sabe ainda como que vai ser 2025 para Silent Hill. O que a gente sabe é que vai ter um filme, muito provavelmente vai estrear em 2025 o filme do Silent Hill 2. Mais alguns jogos também pra sair também, né? Tem o F, tem... E o Townfall, tem esses 2 jogos já anunciados. Então, se vai sair ano que vem, não sabemos. A notícia quentíssima aí é que o time que fez Silent Hill 2 dentro da Bloober Team já tá fazendo um jogo novo. Que não é o Chronos, que foi recém-anunciado. Então, Bloober Team não para. Os caras, ano passado, lançaram Layers of Fear, que teve lá no Desgraceira Awards 2023, que foi um baita jogo, aquele Layers of Fear que pegou o remake do primeiro, o remake do segundo e amarrou com um jogo novo. Esse ano, eles lançaram Silent Hill 2, nada mais, nada menos, e ano que vem vai ter o Chronos The New Dawn, o jogo novo, IP nova da Bloober Team. Então, já temos muitos motivos para comemorar 2025, sendo que a gente já deu spoiler do primeiro programa Eu Ouço Gente Morta do ano que vem, que vai ter nada menos que o Nosferatu, né, Romulo? Com certeza. Vamos falar sobre Nosferatu, vamos falar sobre Herege, vamos falar sobre Sting. De Aranha Assassina e vários jogos também. Inclusive, já começo dizendo que neste programa aqui, nesse Desgraceira Awards, a gente vai contemplar alguns jogos que a gente ainda não falou no Eu Ouço Gente Morta e nem no Mais Que Horror, mas que a gente recebeu e que, cara, às vezes é muito difícil de dar conta de tudo, né? Mas que a gente faz muita questão de colocar aqui, porque esse programa acaba sendo uma espécie de almanaque, no sentido de ser um compilado, um catadão de tudo que mais significativo a gente teve de terror em 2024. A gente teve que colocar aqui, invariavelmente. Com certeza, Max. Eu tô chegando à conclusão que você tem um clone seu aí que... a lá substância, entendeu? Uma versão melhorada do Max que joga todos os jogos. Rômulo, quer puxar a primeira categoria, então? Bom, primeira categoria do Desgraceira Awards 2024 é nada mais, nada menos que choque extremo, pesado. É muito bom, é muito... Impactou, assim. Queixo foi no chão, a mão foi na boca, você virou o rosto, ou alguma coisa assim. Não é possível que eu tô vendo. Não, só acredito vendo, eu vendo, não acredito, é tipo isso. Então vamos intercalar aqui os concorrentes. Eu falo um, você fala outro, hein, Max? Boa. O monstro Elisa Sul, né, na verdade, de A Substância. Rapaz, hein, o filme, assim, de Substância vai ter muito aqui também, nesse Desgraceira Awards, porque... É aquilo, né? Segundo filme da diretora, já vem assim com uma pedrada dessa, depois de Vingança, que já foi uma pedrada também. Ou seja, veremos muito a Substância nesse Desgraceira Awards e começar já com um monstro. Substância é um filme necessário, cara. Necessário. Se tivesse a categoria aqui de filme mais importante do ano, independentemente de ser terror ou não... Com certeza, pra mim era Substância, não? Exatamente. Próximo aqui, a criatura final de Alien Romulus. É Romulus, né, cara? Pra falar aqui, né? O nome do filme, né? Já tá anunciado que teremos mais Alien. Sim. Ali no crivo de Fede Álvares, que me deixa muito feliz, porque eu não estava preparado para os 20, 25 minutos finais de Alien Romulus, não. Aquele híbrido, né? Aquela coisa ele apresenta, absurda, enorme, sei lá. É uma coisa muito chocante.
E tinha que estar aqui de qualquer forma. O terceiro concorrente é praticamente tudo em Outlast Trials, né? Tudo do jogo. Né? E a gente não jogou esse jogo juntos ainda, Romulo. Eu queria muito um dia ter a oportunidade, porque deixa aqui um beijo pro meu grande amigo Chris, que jogou comigo esse jogo, e eu nunca vou esquecer o quanto ele ficou chocado com esse jogo. Com o que você tinha que fazer, com as provas, as provações que você passa nesse jogo, que é um terror cooperativo, ele não é assimétrico. Muita gente pensa que o Outlast Trials é tipo um Dead by Daylight, mas não. Ele é cooperativo e tudo que tem ali de assassino é controlado pelo computador. Então você se junta com outras pessoas, de fato, para superar os testes. E é um negócio muito doentio, muito pesado, muito macabro. Então tinha que estar aqui e que constantemente tem sido atualizado. Faz tempo que eu não jogo, então eu já perdi várias atualizações com novos algozes, novos nêmesis, novos assassinos ali. É um jogo doentio, cara. Doentio é a palavra. Superou tudo que a Outlast já tinha entregado nesse sentido, né? O que quer dizer muito, porque quem já jogou os outros Outlast sabe muito bem o tipo de coisa que essa franquia entrega. Ó, o próximo aqui é a motosserra no vestiário em Terrifier 3. Então, isso aí é bom dizer, cara, que isso aí passou no cinema, tá? Então, a gente teve Terrifier no cinema. Na verdade, assim, o 2 estreou aqui, mas de uma forma mais tímida. O 3 estreou em circuito nacional, estreou em muitas salas e ficou muito tempo em cartaz. Isso é muito louvável. Esse filme foi assim... Eu não vou esquecer das reações. Eu vi vários vídeos de reações das pessoas na sala de cinema, assim, cara. Principalmente, inclusive, nessa cena aí, hein? Com certeza. E eu vou dizer, esse aqui, o Terrifier 3, ele é a maior bilheteria já arrecadada em filme de terror com classificação etária 18+. Aí. Então também ele tem vários marcos assim na carreira desse filme. E fica a certeza que teremos Terrifier 4. E a outra certeza é que a gente vai continuar falando de Art the Clown, o palhaço Art aqui no Os Gente Morta. E essa cena, eu ainda acho que o 3, nada do que apresenta no 3 bate o que foi apresentado no 2. Mas essa aqui é a cena que chega perto ali. É a cena pesadíssima que chega perto. E temos também outro concorrente que é a batalha contra o Abstract Daddy no remake do Silent Hill 2, né? Que é quando você entra no sofrimento da personagem, da Angela. Você entra nas memórias mais terríveis que ela tem da vida dela, assim, e aquilo vai construindo, e você tem que escapar e ao mesmo tempo lutar contra... Aquilo é uma construção de jogabilidade. A gente falou muito sobre esse momento específico no terceiro episódio do Silent Hill Database. Exatamente. E a gente recomenda muito que você ouça, que você vá lá, ouça, comente, que além de estar nas plataformas de podcast, também está lá no youtube.com/masquehorror, né? A gente falou bastante desse momento específico, então não tinha como não estar aqui, assim como não tinha como não estar aqui a monstruosidade de Sorria 2. E uma coisa, quando a gente falou de Sorria 2 lá no Os Gente Morta, eu não tinha assistido ainda. Sim. Então eu não tinha falado, não tinha dado minha opinião e ainda não dei, né? Não. Mas tem tanto Sorria 2 aqui nesse Desgraceiro Awards que vai deixar, né? Vai deixar tudo muito claro. Não, é engraçado. Raramente são as vezes que o Maxon vê algo depois de mim. Ele sempre vê geralmente antes, porque ele tá num circuito maior de cinemas e tudo mais, velho. A gente não fala sobre as coisas, né? Mas eu falei, a Jaque falou pra ela, a última cena é a melhor última cena de tudo que ela viu nesse ano de terror. E a Jaque é minha companheira de terror, né? Aí o Max falou assim, não acredito, não é possível. E essa monstruosidade, quem assistiu o primeiro filme sabe do que a gente tá falando. Ela se apresenta justamente nos finalmente do filme, né? Sim. Então acaba sendo meio que um final também, ali o desfecho da coisa toda. Então excedeu. Eu não gostei muito do Sorria 1. Quem acompanha aqui o podcast, o canal, sabe que é louvável por ser o primeiro filme do cara, escrito e dirigido pelo cara, estreando em longas e tal. Mas o que foi apresentado nessa sequência, rapaz... Então é uma forma de carimbar o Sorria 2 e começando, né, esse Desgraceiro Awards com o último concorrente dessa lista de choque extremo pesado, que é o Interrogatório de Longlegs, Vínculo Mortal. Longlegs é um filme cheio de cenas que poderiam entrar aqui de uma forma diferente, no sentido de não é só coisa explícita, não é só coisa... E acaba sendo uma coisa muito particular, porque o que te choca, o que te impacta é muito seu, né? Então, evidentemente, que aqui é uma coisa muito nossa. Por isso que a gente sempre fala que são as nossas escolhas e que a gente quer saber as suas também. O que você encaixaria aqui nessa categoria? Dentre o que a gente escolheu, qual seria o seu escolhido? Ou quais outras categorias você faria? E o que você elencaria ali? Porque, de fato, 2024 foi um baita ano pro terror. Eu diria que desde 2018, que foi um ano assim surreal para filme de terror, para terror, de forma geral, a gente não teve um ano assim tão marcante quanto esse 2024. Mas o que eu quero saber, Romulo, é quem leva o primeiro troféu da noite, choque extremo pesado. Quem? Quem será? Quem? Quem será?
A motosserra no vestiário de Terrifier 3. Exatamente. Aquilo lá durou bastante tempo. Aquilo lá colocou essa... Ele passa do tempo de estudo, que no cinema o pessoal faz um estudo de quanto tempo o pessoal fecha o olho, né? E aí o pessoal fecha o olho por tantos segundos e abre, aí já eles colocam aquele pouquinho ainda de terror. Mano, aquele bagulho não acaba. Não, é que o lance do Duarte é que ele não tem pressa. Definitivamente ele não tá com pressa. Então tá louco, aí cara. A cena da motosserra no vestiário no Terrifier 3. E reiterando, passou no cinema, galerinha assistindo ali, ó. Família indo pro cinema assistindo, pagando ingresso pra ver isso aí, cara. Exatamente. Como diria a Tim Maia, pagou o ingresso. Ó, a próxima categoria a gente gostaria que tivesse todo ano. A gente sabe que não será assim impossível, porque... Não depende da gente, depende dele, né? O próprio já disse que tá se aposentando, tá ali nos seus finalmente, não vai fazer mais muita coisa, pelo menos atuando. Por isso mesmo que a gente tinha que ter essa categoria, que é muitíssimo especial. Você que acompanha aqui o Ouço Gente Morta sabe muito bem o quanto a gente ovaciona Nicolas Cage. Então a gente tinha que ter, e foi uma sugestão do Rômulo, assim, e, tipo, muito obrigado, Rômulo, por isso. Que é o troféu Nick Cage de melhor Nicolas Cage. Vamos para os concorrentes do troféu Nicolas Cage. Qual será o filme do Nicolas Cage e o melhor personagem de Nicolas Cage de todos os Nicolas Cage? O primeiro concorrente é Long Legs, Vínculo Mortal. Que assim, a gente sempre reforça, né, como foi feito um trabalho assim, primoroso por parte da assessoria, da distribuidora, de não mostrar o Nicolas Cage nesse filme. Digo, tudo que a gente teve de material promocional ficou muito assim, misterioso, qual era o papel do cara, etc. E isso foi feito até, de fato, tá no cinema. Exatamente. Então isso pra mim é muito louvável. Ainda mais nos dias de hoje, que tudo se expõe, tudo tá, né... As redes sociais aí mostrando tudo aí, muito difícil, cara. Os caras conseguiram fazer isso. Conseguiram surpreender. O impacto que eu tive ao ver o personagem ali, cara, pô... E a gente teve essa sorte, né, Romulo? Porque muita gente foi minada o seu impacto, porque depois de um tempo a coisa já tava pra todo lado aí. Porque ninguém respeita nada com relação a isso, mas por parte da assessoria da distribuidora foi realmente incrível esse serviço. Outro filme do Nicolas Cage, que também estreou no cinema esse ano, foi o Depois do Apocalipse. Filme, como o próprio nome diz, pós-apocalíptico, de zumbis. O Nicolas Cage paizão. Na verdade não é nem zumbi, são as criaturas monstruosas, é um troço bizarro o que esse filme apresenta. É uma monstruosidade bem própria, assim, e que sempre é interessante ver por esse lado também. Então, Depois do Apocalipse tem nosso querido Nick Cage protagonizando também. Temos também o Ligação Sombria, que foi lançado, não sei se foi antes do meio do ano. Veio bem atrasado, mas veio. Teria Simpatia pelo Diabo. É um filme que você não sabe muito bem o que se passa. Eu gostei bastante, né? É interessante porque é um filme muito enxuto em termos de elenco e tal. E ele é um filme que ele esconde seus segredos. Ele pode ser considerado um road movie? Pode, sim, né? Ele tá o tempo todo ali dentro do carro. Mas eu gosto muito de como foi feita a figura do Nicolas Cage nesse filme, né? Porque, sim, do tipo, quando ele aparece, que diabos ele tá fazendo ali? Por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo? Será que ele é de fato uma pessoa? Ou tem um quê de sobrenatural ali? É bem legal nesse sentido, Ligação Sombria. E pra fechar, O Homem dos Sonhos, que assim, não é um filme de terror, mas tem cenas ali que são muito assustadoras. É a A24, né? Você é bem fã da A24, né, Romulo? Muito. Então tem coisa muito assustadora nesse filme, sim. A premissa já é assustadora por si só, mas é o Nicolas Cage entregando uma atuação, eu colocaria assim, top 10 atuações do Nicolas Cage de toda a sua carreira, O Homem dos Sonhos. Mas a gente tá falando de terror, não tô falando da vasta carreira, vida e obra deste patrimônio da espécie humana. Sim. A gente tá falando de filme de terror lançado em 2024. E quem leva o troféu Nick Cage de melhor Nicolas Cage? Quem, Maxon? Long Legs, Vínculo Mortal. Não tinha como, né? E é o filme que ele tem a menor participação dentre todos aqui. Tem menos tempo em tela, tal qual um Hannibal Lecter da vida. Exatamente. Aparece pouco, mas o impacto é infinito. Um pouco necessário. Exato. Seguimos aqui, ó. Nossa próxima categoria é uma categoria que fez muito sucesso no passado, que é absurdamente surpreendente. Que é aquela coisa que não tava esperando, e foi um impacto monstruoso ou excedeu qualquer tipo de expectativa. Como o nosso primeiro concorrente aqui, que, né, a primeira temporada foi muito boa, mas a segunda, Jesus, a primeira teve o famoso Cat in the Bag ali, que, porra, aquele episódio lá, meu Deus do céu, né? Mas a segunda temporada de Eles, do Amazon Prime, cara. Isso aqui, Prime Video, assim, que eu espero que continue investindo nessa galera, nessa produção, para que a gente tenha mais.
Essa temporada aqui de eles, rapaz, foi um negócio assim de outro planeta, tal qual foi também A Quiet Place, The Road Ahead. Então a gente colocou o jogo de Um Lugar Silencioso e não necessariamente O Lugar Silencioso dia 1, porque afinal de contas é uma franquia multimediática, com bastante qualidade, né? É uma franquia assim, não, quero dizer, os filmes 1, 2 e o dia 1 são filmes bons, né? Eu acho que o 2 é o mais fraquinho, dia 1 acaba sendo o meu favorito, mas, pô, são filmes bons, são bons filmes de terror. E quando você anunciou o jogo, pô, beleza, vamos aí, né? Só que assim, esse jogo aqui... As mecânicas, né, Max? Você não fazer barulho. Não, isso aí tinha que ser obrigatoriamente, mas é o lance de colocar uma protagonista com asma, grávida. É muito pesado, assim. E é uma baita personagem. As condições que ela precisa sobrepujar ali faz de A Quiet Place, The Road Ahead um jogo de terror obrigatório para esse 2024 cheio de jogo de terror muito bom. Eu só comentei com o Maxon e vi aí, ó, galera, Natal tá aí, quem quiser. É um belo presente de Natal, com certeza. E também temos também, ó, o que nos surpreendeu positivamente muito foi Alien Romulus, cara. Que filmaço. Bicho. É que assim, a gente tava crente aqui, a gente vivia falando, vai. Não, eu já sabia que ia ser bom por causa do nome, né? Ah, tá. Uma baita franquia. Só filmaço, Alien. A gente tá aqui justamente por causa disso. Os últimos Alien foram, pelo amor de Deus, né? Só bagaceira. Dava não. A gente tava esperançoso, mas, de novo, foi além pra mim, assim, foi um dos grandes de terror do ano. Eu fiquei muito feliz. Amei os personagens, a relação da menina com o androide. Mas mais, né, Rômulo, tem o lance de ser aquela coisa que o Fede Álvares entrega bastante nos filmes dele. Não tem efeito especial, né? É muita coisa prática, é muito boneco. E isso faz a diferença, você vê em tela, especialmente pela reação dos atores, o que tá acontecendo. No mundo de inteligência artificial aí... mas o Romulus tem a parte muito negativa do filme, é que usou inteligência artificial também, né? Na recriação ali do seu androide e tal, que é uma pena. Foi uma mistureba de muitas tecnologias, e infelizmente IA tá ali no meio também. Seguindo aqui, ó, com esse aqui, cara, assim, de novo, eu acreditava, sempre acreditei, mas foi muito além, que foi o remake de Silent Hill 2. O que esse jogo entrega, o que ele faz, o respeito que ele tem pelo jogo original e o que ele consegue expandir desse jogo original é inacreditável, assim. Eu ainda paro e penso, faz tempo que eu terminei, eu não voltei pro jogo desde que eu terminei a primeira vez, e o impacto ainda continua, eu ainda continuo pensando muito nesse jogo todo dia, assim. E eu sei que pra você mais ainda, porque você ainda tá lá em Silent Hill, né, Ron? Ainda tô. Inclusive, tava jogando um pouco hoje ainda. Tava jogando no Glow Hotel ali. Eu vou platinar, vou fazer todos os troféus e todos os finais, cara. Porque eu quero fazer todos os finais, sabe? Eu também vou fazer todos os finais, porque eu gostei muito do jogo, mas eu não tenho pressa. No decorrer da minha vida, isso vai acontecer. Mas aqui, ó, qual que é o próximo? Abraço de Mãe, terror nacional. Este ano... Desculpa a piadola. Não, este ano foi um belo ano pro terror nacional e tem vários filmes que eu não vi, tipo, filmes que ficaram um pouquinho em cartaz, tipo o Sala Escura, que foram um esforço da minha parte pra ver. Só que no dia, uma semana depois da estreia, tava no site do cinema que o filme tava em cartaz, cheguei lá, já não tava mais. Que tristeza. Então essa é a dificuldade pra se ver terror nacional no cinema. E não sei como que a gente vai conseguir ver, porque dificilmente... Não, eu acho que vai. Eu acho que vai pra streaming. Assim como foi o Abraço de Mãe, né? Que foi direto pra streaming, né? Tomara, cara. Tô na torcida aqui. Eu acho que vai, sim. Eu acho que muitos desses filmes de terror nacionais que estrearam no cinema esse ano, eventualmente caem em algum streaming, seja lá qual for. No caso do Abraço de Mãe foi pra Netflix e é sim um filme de terror que gira em torno ali de um grupo de bombeiros, né, que vai atender um chamado em uma casa de repouso. E aí, quem imaginaria os tipos de terror? Basta dizer que é um terror Lovecraftian, Brazilian Horror. De um diretor argentino, né? Você assistiu outro filme desse diretor, Romulo? Não, qual? É um diretor argentino, ele chama Christian Ponce. Ele entregou um outro filme chamado, que eu acho que você deveria assistir, porque com certeza você ia gostar muito, chamado História do Oculto, de 2020. História do Oculto? Não vi. Assista que você vai gostar bastante. Ó, o próximo concorrente aqui na categoria Absurdamente Surpreendente é o Hellboy e o Homem Torto. Filme de terror do Hellboy, uma produção com teores de independente muito diferente dos outros filmes de Hellboy que a gente teve, especialmente ali dos dois do Guilherme Del Toro, que foram produções multimilionárias, hollywoodianas e tal. Entregou um terror rural, um terror folclórico, terror de bruxa, excelente, excepcional, o Hellboy e o Homem Torto. Sou fã do personagem e fui assistir esse filme no cinema um pouco depois da estreia. Fiz questão de gravar um Mais Que Horror sobre, de tão surpreso que eu fiquei. Então é um filme de terror do Hellboy. Não tava dando nada pra esse filme aí também, hein? Eu acho que a minha surpresa do ano é o Hellboy e o Homem Torto.
é a minha, porém, cada categoria aqui tem um consenso. Sim. Entre mim e o Romulo. Qual que é o próximo, Romulo? Mais terror nacional. Temos aí Continente, recebemos a cabine digital, né, pra assistir, e que também surpreende por ter aquele... É um terror rural também, vamos dizer assim. Muito parecido com outro grande filme do ano, que é o Propriedade, né? Exatamente. Com certeza são filmes que conversam muito entre si e que entregam algo de muito impactante. Tem aquela coisa da volta da onde nasceu, e tem aquela coisa da surpresa com relação ao que está acontecendo. No caso, o dono de uma fazenda, que ele falece, e existiu uma necessidade muito grande desse sujeito, muito mais do que necessariamente você trabalhar na terra desse cara e ganhar dinheiro por isso. É uma necessidade muito maior do que nesse sentido, e esse terror é o terror alegórico, que serve de crítica social profunda, assim, extremamente profunda. Então, é um filme muito surpreendente, assim como o próximo aqui da nossa lista, que eu nem acredito que exista. Ainda pra mim é um delírio. Killer Clowns from Outer Space The Game existir. Foi o que a gente jogou junto, né? Jogamos um pouquinho só, mas eu joguei muito esse jogo. É de um filme que eu amo, que é o Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, que nem é franquia, só existe um filme. E aí me surge esse jogo aqui, bem dentro da linha do terror assimétrico, do Dead by Daylight, do jogo do Jason. Tem gente que trabalhou no jogo do Jason envolvida nesse jogo aqui. É uma produção colombiana, que também é uma coisa maravilhosa de se pensar. Então, pra mim, cara, Killer Clowns from Outer Space The Game eu ainda nem acredito que é verdade. Tipo, sabe, me belisca que não é possível que esse jogo exista. É tipo isso. Jogamos juntos e foi legal. E temos o último concorrente aqui da categoria absurdamente surpreendente, que é nada mais, nada menos que Sorria 2. Né? Sorria 2, como já falamos anteriormente, que vai ser muito falado aqui na premiação. O Maxon mesmo disse não gostou muito do primeiro. Foi ao cinema meio incrédulo, né? Ô, Romulo, eu vou te falar, a gente tem que pegar um pouco leve, senão a gente acaba dando spoiler nas categorias anteriores pras próximas. Então é isso, cara. Porque, né? Quem é que leva? Quem é que é o grande vencedor do troféu absurdamente surpreendente do Desgraceira Awards 2024? E a premiação vai para... Sorria 2. É um consenso, porque assista os dois filmes, tá? Mas assim, e depois faça um paralelo entre o primeiro e o segundo, e o grande finale ali, apoteótico do Sorria 2. Vamos agora para a categoria atuação de gelar a alma, porque a gente teve, né, grandes filmes de terror, e que por consequência, grandes atuações, e a gente fez uma mistureba muito louca aqui, como a gente gosta de fazer, a gente vem fazendo em todos os Desgraceira Awards, começando com a atuação da Sydney Sweeney em Imaculada. A gente teve um monte de filme... Não só atuação, né? Ela não só atuou, como ela produziu, fez tudo no filme, né? Ela produziu, foi assim, algo muito pessoal, e eu acredito que seja, até o momento, a grande atuação dessa promissora atriz, que eu gosto bastante. Eu lembro de ter lido, acho que foi no Fangoria, uma entrevista com ela, dizendo que era muito fã de terror, que ela assistia muito filme de terror com o pai dela, que é muito fã de terror. Ela escolheu lá os seus filmes favoritos, que tem umas maravilhas, tipo Silêncios Inocentes, o Iluminado. E a atuação que ela entrega aqui é muito impactante. E por falar em final, a gente falou muito do final do Sorria 2. O final de Imaculada é um grande final, assim. É uma coisa muito marcante, muito impactante. Então não tinha como não estar aqui, ainda mais nesse ano de 2024, que nos entregou tantos filmes de terror religioso, tantos filmes de freira, e é o caso. Temos também a Naomi Scott em Sorria 2. Então, cara, tipo... Mano, vai falar mais o quê? É que assim, esse filme, ele fica muito nela. É basicamente ela, toda a cena, o filme inteiro. Tirando os primeiros minutos de filme, né? Os primeiros minutos de filme, que tem um plano de sequência absurdo, é a amarração do primeiro filme pro segundo, né? É pontual. Que eu fiquei maluco quando você falou quem era o ator, mano, que é o filho do Jack Nicholson. Não, o filho do Jack Nicholson é o namorado dela, da personagem da Naomi Scott ali, que tem aquela cena dentro do carro, deles discutindo dentro do carro, que também é muito, muito, muito boa essa cena. Nossa. Seguindo aqui com mais filme de terror religioso, que é a Nell Tiger Free em A Primeira Profecia. Foi um filme que eu esperei muito pra assistir. É um filme maravilhoso. Sim. Eu sou muito fã da franquia A Profecia, né? Final dos anos 60 ali, cara. A trilogia, né? A trilogia, né? O primeiro lá com Gregory Peck, Lee Remick, ali pra mim, de filme de terror religioso, de terror apocalíptico, com o diabo. Então, pra mim, esse é o ápice. Assim. Pra mim, um dos, com certeza. Pra mim, cara, a Profecia tá ali, ao lado de O Exorcista, tá ali ao lado de Bebê de Rosemary, entendeu? Pra mim, ele é ó concurso.
Essa atriz aí, cara, ela faz uma irmã lá, a freira, né? Noviça, na verdade. Ela vai ser ordenada freira. Ela ainda tem aqueles nuances do mundo mundano, né? Ela conhece uma outra noviça lá que já vai ser ordenada. E aí ela chega lá na Itália e desenvolve a história toda, né? Tem a Sônia Braga nesse filme. Pelo amor de Deus. Então, é isso. Sônia Braga, em A Primeira Profecia. E temos aqui uma dobradinha de A Substância com a Demi Moore e a Margaret Qualley. A mesma personagem está concorrendo as duas. Exato. Olha que coisa maravilhosa que A Substância nos entrega. Não tinha como deixar de ser, porque uma dependia muito da outra. E pro filme funcionar, tinha que ter ali uma conversa muito íntima e muito bizarramente funcional entre essas duas grandes atrizes. E é isso, né? Uma veterana, né? Uma veterana que é a Demi Moore aí. Com certeza. Nos seus 60 anos. E a Margaret Qualley aí que faz papéis incríveis aí, como Era Uma Vez em Hollywood. Pô, ela... Death Stranding. Tá aí, cara. Tá aí na parada de sucesso, cara. Então, também temos aqui eu não sei se é a Ayo-Rind, né? É Deborah Ayo-Rind na segunda temporada de Eles. Que é a policial, né? Putz, isso aqui... Temos aqui uma dobradinha de Eles também, que também conversa muito, né? O Luke James e a Deborah Ayo-Rind, ou Ayo-Rind, que são os protagonistas com vieses muito distintos, né? E sim, igualmente assustadoras as atuações em termos de grandiosidade e de como... Assim, é uma coisa de... Na série, você acaba tendo mais tempo ali com esses personagens e o risco é maior de derrapadas, ou então... Poucas vezes eu me exaltei vocalmente nesse ano. O último episódio de Eles, da segunda temporada, eu gritava. Nossa, cara, essa segunda temporada, vocês não assistiram ainda, evidentemente, mas tinha que estar aqui esses dois grandes atores, grande atriz, a Deborah Ayo-Rind, grande ator, Luke James. Seguindo aqui, ó, Maika Monroe em Longlegs, Vínculo Mortal. E teremos Maika Monroe na continuação de Corrente do Mal. Ou seja, é uma atriz fantástica que já fez bastante filme de terror. Uma Scream Queen, né, com certeza, com certeza. E juntamente com ela também a atuação do Nicolas Cage em Longlegs, né? Mais uma dobradinha, a gente tem dobradinha de Substância, de Eles e de Longlegs, não tinha como. Ali Nicolas Cage fazendo lá o servo do capiroto, fã de T-Rex. Exatamente, mas assim como a Naomi Scott em Sorria 2, o Longlegs fica muito em cima da personagem da Maika Monroe, fica basicamente o filme inteiro em cima dela, é ela que leva a coisa pra frente. E fechando essas atuações de Lara Alma com o Lupita Nyong'o em O Lugar Silencioso, dia 1. Apesar da grandiosidade do filme, ela também leva o filme, né? Ela é o filme. Tem uma outra atuação que não tá aí, hein? Que é o gatinho dela, mas hein? aí tá junto, né? De uma grande atriz que já fez bastante terror. E é difícil dizer, cara, tipo, a atuação dela nesse filme supera a atuação dela em Eles? Acho que não. Não. É difícil dizer. Difícil. Mas o que eu quero saber é quem leva, Romulo. Quem que é o dono desse troféu na categoria atuação de Lara Alma no Desgraceira Awards 2024? Quem? Naomi Scott, Sorria 2, porque na verdade, afinal, ela tá lá 99% na tela. A gente teve 2 filmes de terror de diva pop esse ano, né? A gente teve a Armadilha. Sim. Só que aqui no caso o foco é ela. Como que ela pega essa doença, esse parasita, esse troço, essa entidade sobrenatural, como que acontece e como a coisa vai degringolando, como a gente acompanha a carreira dela, voltando de um trauma, né? Numa turnê de retomada, e aí acontece isso. Acontece essa atrocidade na vida da pessoa. E assim, é muito original o filme em termos de fotografia, os planos sequência que o filme entrega, o quanto que o filme ele escancara essa personagem, assim, a enésima potência. É um negócio, assim, difícil de assistir em alguns momentos. Isso aqui ser terror enlatado, terror de shopping, terror hollywoodiano, fazer um negócio desse, fazer o que esse filme faz, é muito impressionante. Eu quero ver como que vai ser o Sorria 3 a partir do fim do Sorria 2, honestamente. Eu tenho muita curiosidade, porque é difícil de continuar aquele final de tão brutalmente megalomaníaco que é aquele negócio. Quero ver. É o caos, né? Vamos seguir aqui com Promessa de Desgraceira e Dívida. São jogos, filmes que vieram aí em uma campanha monstruosa, prometendo mundos e fundos, e também de envolvidos, as pessoas por trás dessas produções, também vem de uma carreira com muitos acertos, muitos sucessos, muita coisa muito boa. Então, é possível manter esse nível? É possível continuar com a coisa elevada nesse sentido? Então, a primeira das categorias aqui é Still Wakes the Deep,
esse jogo de terror da Chinese Room, nos entregou outro grande jogo de terror fantástico, que é Amnesia Machine for Pigs. E ele tem toda uma questão diferente, que eu nunca vi nada parecido, que se passa numa plataforma de petróleo. É um terror abissal também, né? É uma coisa muito, muito, muito impactante, muito bom. Não tinha como não estar aqui. Também temos a Sleep, o ato 1, terror nacional, feito com financiamento coletivo e com uma preocupação com a comunidade do jogo muito grande, assim, por parte dos produtores, cara. E com um carinho, um cuidado, um esmero ali na parte de produção e pós-produção. Difícil de ver em jogos AAA. Eu tive a honra de conhecer a galera por trás do jogo esse ano em um evento de videogame que teve. Eu conheci todo mundo e fiquei muito feliz, foi um grande momento pra mim. E eu fiz questão, cara, de apoiar esse financiamento coletivo. Eu acompanho a galera que fez esse jogo há muitos anos, né, e espero muito pelo ato 2 de Asleep. Foi um baita jogo de terror. Um baita jogo de terror regional, no sentido de abraçar muito a cultura nordestina de muitas formas. Eu acho isso muito maravilhoso. Então, é dos grandes diferenciais desse grande jogo de terror, que prometeu muito e entregou mais ainda. E seguindo aqui com Terrifier 3, eu acho que Terrifier vai sempre estar nessa lista daqui pra frente, porque é isso, cara. Não é todo dia que a gente vê o nascimento, a gênese e a evolução de um monstro do terror, e é exatamente isso que o Art é. Então o Terrifier 3 não poderia deixar de estar aqui também nessa categoria, né, Ron? Sim, seguindo com a substância, né? Um terror aí corporal, de dar orgulho ao David Cronenberg. Orgulho nada, fez o David Cronenberg chupar dedo. Ele vai ter que voltar pro curso, cara, pra ver se faz um negócio desse nível, dessa relevância nos dias de hoje. Substância, a gente vem disso, no sentido de que o filme anterior da cineasta Coralie Forger já subverteu completamente um subgênero maldito do terror. Esse aqui embarca nessa coisa do horror corporal, mas também em como a mídia, o entretenimento, o showbiz trata o absolutamente natural ato de se envelhecer e transforma nisso numa crítica explosiva, destruidora. Um arregaço. É um filme sobre etarismo. Exatamente. É um arregaço. O que mais, Marcos? A Primeira Profecia, mais uma vez aparecendo aqui no nosso Desgraceira Awards. Porque a Profecia, quando a gente para e analisa a franquia, é uma franquia que eu acho que tem mais pontos positivos. A gente veio ali A última vez que se falou de Profecia foi daquela bagaceira do remake, no dia do Slayer 6/6 de 2006. Foi terrível e a franquia meio que tava morta, né? E eles vêm e entregam um filme desse, que é um arregaço também, cara. É um baita terror profano, um baita terror religioso. Cara, a quantidade de filmes de terror dirigidos e protagonizados por mulheres esse ano faz de 2024 ainda mais especial, ainda exceder em muitos aspectos. É muito maravilhoso. E fechando, promessa, desgraceira, dívida, quem é que fecha? Longlegs, Vínculo Mortal. Aí, mais uma vez, o filme... aquilo, né? É o filho do Anthony Perkins aqui, né? Protagonizado pela Mika Monroe e pelo Nicolas Cage. E do Wesley Perkins, né, meu? O Osgood Perkins, ele é filho do Anthony Perkins. O cara vem com grandes filmes de terror na carreira. Ano que vem a gente vai ter mais um filme de terror dele, que é o Macaco, produzido pelo James Wan. Nossa, verdade. Uma história do Stephen King. E peço aqui mais uma vez, encarecidamente, se você gostou de Longlegs, assista o outro filme do Osgood Perkins, que é O Enviado do Mal, que é uma coisa muito, 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 muito boa, muito maravilhosa. Ele tem também aquele filme que subverte completamente o conto de fada do João e Maria e João, Conto das Bruxas, que também é excelente. Mas eu acho que ainda Enviado do Mal, pra mim, pensar que é o filme de estreia do Osgood Perkins, por isso mesmo que é uma promessa, é dívida, porque se o cara começa com Enviado do Mal, rapaz, né? Mas quem que leva, Romulo? Quem que é o vencedor? Me diz aí. Quem leva essa categoria aí, meu, não podia deixar de ser A Substância. Exatamente. Não poderia deixar isso. A Substância é um filme que, quando saiu as primeiras notícias, os primeiros trailers, a gente ficou, como é que vai ser? Pô, Demi Moore tava um tempão parada aí, e ela volta justamente falando sobre isso, sobre a parada do porquê as pessoas param, ou porque as pessoas são esquecidas, né? E, cara, nos entregou muito, cara. Fantástico. Muito, terrorzaço. E outra, né? Esse filme tem um senso estético muito particular, assim. O que ele faz com a câmera, com as cores, com a trilha sonora, é muito impressionante. Muito, 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 muito. Super close o filme inteiro. As cores, a simetria, as homenagens que ele faz a por exemplo, o Iluminado. É um espetáculo de filme, merece muito ser visto. Mais uma categoria, jogo de filme, porque eu diria que nunca a gente teve tanto jogo baseado em franquias de terror
tão significativos, tão especiais. A gente já falou de um deles aqui, que é o primeiro aqui dessa categoria, que é o A Quiet Place, The Road Ahead, o jogo baseado na franquia Um Lugar Silencioso, que vem da galera ali que nos entregou 2 grandes jogos de terror, que são os Remothered. Fica mais uma recomendação, caso você não tenha jogado. Então, assim, começar com A Quiet Place, The Road Ahead mostra como a gente vive um novo momento, tem vivido um novo momento com adaptações que nem necessariamente são adaptações. Não quer dizer que isso aqui conta a história ou traz os personagens do Lugar Silencioso 1, do 2 ou de Dia 1. Muito pelo contrário, aqui se passa nessa mesma realidade, com aquelas criaturas que aparecem, mas é uma história nova. Então isso é muito mais interessante do que necessariamente replicar coisas, sabe? Como a gente viu bastante no passado com esses jogos de filme de qualidade muito baixa, de qualidade muito duvidosa. É uma coisa praticamente mercadológica ali, mais para atrair atenção pro filme em si do que entregar um jogo muito bom. Então é bom pontuar assim, que a gente vive um momento muito especial. Porque olha qual que é o próximo concorrente aqui, Romulo. Pô, é Marcas da Maldição aí, que saiu na Netflix, né? O Incantation. Filme de terror asiático. De Taiwan. Terror de Taiwan. Pô, surpreendeu muito. Ali veio na linha do A Medium, lembra, Max? É um filme de material encontrado. Exatamente. É um filme religioso também. É muito interessante como é muito diferente os filmes religiosos ocidentais dos orientais. E eu gosto muito de que esse jogo se chama Marcas da Maldição. Ele está disponível no Steam, ele é de uma produtora chinesa chamada Soft Star Entertainment, que também nos entrega um outro jogo que está aqui concorrendo nessa mesma categoria. Mas se você gostou do Incantation, como o Romulo disse, do Marcas da Maldição, é muito recomendado esse jogo também, que, de novo, não conta a história do filme, mas traz aquela religião do filme que reverencia a mãe Buda, e tem aquela vila isolada, com aquelas pessoas que se cobrem de ideogramas, num gesto de adoração suprema. É muito pesado, cara. Assim, é difícil dizer o que é mais pesado, né? Se é o filme ou se é o jogo, mas eu acho que faz jus ao grande filme de terror. E como não poderia deixar de ser, tá aqui, ó, Killer Clowns from Outer Space, The Game, que agora vira franquia, né? Antes era um filme só, agora que tem um jogo, é a franquia para os Assassinos do Espaço Sideral, e que pega emprestado todo o formato do Dead by Daylight, de terror assimétrico, que inclusive recentemente recebeu nada menos que Tom Savini e a Elvira como personagens jogáveis dentro do Killer Clowns ali. Então é muito especial. Existir esse jogo é muito especial, que já faz com que ele esteja aqui. Exatamente, e também o último concorrente aqui da categoria Jogo de Filme, The Bridge Curse 2, A Libertação. Max, eu vou pedir pra você me falar sobre esse filme aí, cara. Na verdade, né, como o próprio nome diz, a gente já teve 2 jogos e a gente já teve 2 filmes de A Maldição da Ponte. Inclusive eles estão lá na Netflix. Gira em torno de adolescentes interessados em replicar maldições. Porque tem aquela coisa de você descer no andar tal dentro do elevador e fazer isso e apertar o botão. E aqui tem uma história muito sinistra nessa faculdade porque aconteceu algo muito macabro e pesado aqui no passado. Então existem fantasmas aqui, é uma faculdade mal assombrada. E se você faz determinada coisa, determinada hora, aparece um degrau a mais nessa escada, perto dessa ponte. Então ele vai nessa linha. O segundo filme, e o que esse jogo pega emprestado, sobre realidade aumentada. Sobre um jogo de videogame que faz uso da realidade aumentada, ou seja, você tem que estar ali presencialmente, espacialmente, para fazer a coisa funcionar, mas está sempre ligado a acontecimentos traumáticos do passado, estão ainda presos nesse lugar. São espíritos que não conseguem descansar e amaldiçoam esse lugar de alguma forma ou de outra. Então é uma baita franquia de terror. Pensar que a gente já tem 2 filmes e 2 jogos, e que também é da Soft Star Entertainment. Então esses caras eles estão meio que se especializando em criar jogos de filmes de terror chineses. Né? E quem que é o campeão dessa categoria, Max? Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. A gente já como. Mais uma vez, esse jogo existir é uma alegria sem tamanho pra mim. Eu lembro quando ele foi anunciado, você não acreditava, né? Você falava, não acredito. Então tá aqui. Jogo de filme com Clear Clowns from Outer Space, The Game. Mas todos os outros jogos são muito bons, recomendo bastante ir atrás. Qual que é a próxima categoria, Roma? A próxima categoria é aquela categoria que traz vamos dizer assim, a religiosidade. Aquele terror que faz gelar a alma através dos tabus e dos dogmas religiosos aí, cara. E temos a categoria Santa Profanidade, com alguns dos melhores filmes de 2024, começando por A Primeira Profecia. Já falamos aqui algumas vezes da franquia da A Profecia. Não falamos, na verdade, que ele é
prequel, né? Ele se passa antes do primeiro filme ali, da profecia, do primeiro filme que foi lançado, do The Omen, né? Com Gregory Peck e Lee Remick. O personagem que amarra é o Padre Brennan, que aqui é interpretado pelo grande Ralph Neeson. Maravilhoso. Aquela voz sepulcral, aquela voz cavernosa. Pai da bruxa, né? É muito especial, em muitos sentidos, a profecia. É isso aí, cara. Qual o segundo, Max? O segundo é o Apartamento 7A. A gente falou do Bebê de Rosemary e a gente tem também uma introdução, um prólogo ao Bebê de Rosemary, com o Apartamento 7A, que veio pra gente diretamente no streaming. Eu acho que lá fora também foi direto pro streaming, eu acho que não passou no cinema, que foi uma pena, porque tem coisas bem especiais nesse filme. A protagonista entrega muito e... de novo, o Bebê de Rosemary a gente não tinha nada há tempos. Na verdade, teve uma minissérie de Bebê de Rosemary, eu nunca vi, mas eu sei que tem. Porém, aqui é uma produção original, que amarra exatamente, não o começo, mas não bem assim os primeiros minutos, mas o comecinho, né, do Bebê de Rosemary. É bem o começo do Bebê de Rosemary. Na verdade, esse filme aí tem uma das cenas que mais tive aflição na vida. Que é quando ela tá... E o cara fala de novo, né? Fazendo a apresentação de balé dela lá, cara. É pesado. Nossa, aquilo é... Meu Deus. E temos aqui Indica. Um jogo aí que o Maxon colocou num altar, cara. Coloquei. E tem que colocar mesmo, porque vou te falar. Indica é um negócio bizarro, único. Nunca joguei nada nem parecido. E deixei a pergunta aqui, ninguém soube me dizer se tem algum outro jogo de videogame que a gente controla uma freira. Mas ainda ninguém respondeu. Uma freira ortodoxa russa que sai ali ao relento. Tem padre, né? Padre tem bastante, agora a freira não, nem né? Freira tanto assim, não. O jogo protagonizado por padre, que você, tem o Faith, The Holy Trinity, que é maravilhoso, mas, cara, isso aqui é muito único, é muito especial de muitas formas, é muito bizarro. Tinha que estar aqui e coroa esse ano das freiras, que é 2024, que freira no terror. Fazia tempo que a gente não via tantas, cara. E, assim, tão expressivas. Assim como o próximo concorrente, que é a Imaculada, né? A gente falou da Sydney Sweeney agora há pouco. Não tinha como deixar de fora esse filme, que dividiu opiniões. Eu vi muita gente odiando esse filme. Eu acho que do que a Sydney Sweeney já entregou de terror, esse aqui evoluiu, assim, na minha opinião. E ter esse envolvimento dela na produção, que ela, né, aquela coisa de que ela leu esse roteiro há tempos e que ficou engavetado. Ela abraçou. E ela foi atrás de, não, vamos fazer acontecer esse negócio. Pô, torna ainda mais especial. E pra fechar, santa profanidade desse Desgraceiro Awards 2024, Long Legs, Vínculo Mortal. Talvez seja a obra que mais concorreu em mais categorias. Sim, cara. Mas também tem de religioso, de satânico em Long Legs, não tem como não dizer. Com certeza, né? Inclusive o próprio clima, né? O próprio ambiente ali, a ambientação, era bem na época do Satanic Panic, né? Ali dos Estados Unidos, né? De aquelas proliferação de seitas satânicas e programas na TV de pastores evangélicos falando que tudo era coisa do diabo. E a própria igreja... Protestantes, né? A própria igreja de Satã do LaVey ali sendo fundada ali no final dos anos 60, assumindo e puxando isso pra eles, né? Então, o LaVey, que foi consultor do Bebê de Rosemary, inclusive, pra fazer as cenas dos rituais e tudo mais. Tá aí, cara, Long Legs com um dedinho ali no satanismo. Dedinho. O braço inteiro. E o braço da boneca. Quem leva? Diz aí, quem leva? Quem leva é... A Primeira Profecia, cara, ele é muito ecumênico, assim. Ele vai a fundo ali na igreja e mostra, por exemplo, o desfecho, né? Você fica, é por isso que os caras estão fazendo pesado, isso. É obrigatório. Assista. Mais uma categoria voltando do Desgraceiro Awards 2023, que é o terror retrô. A gente tem vivido, especialmente em videogame, uma onda de jogos de terror que homenageiam mais ainda, né? Eles abraçam em todos os aspectos aquele terror antigo, no caso de videogame, um terror noventista, além da metade do final dos anos 1990, que foi uma era bem de ouro ali para jogo de terror em videogame. E temos aqui expoentes nessa categoria. Um jogo melhor que o outro. Ô Max, você jogou todos, tá? Eu não joguei, enfim. E eu vou pedir pra você decorrer dos jogos e eu vou comentando em cima, porque eu tava acompanhando você jogar através dos nossos programas, quando você ia falando dos jogos, mas eu não joguei, então... Eu acho que assim, é uma oportunidade boa pra dizer que caso você esteja ouvindo esse podcast, lá no youtube.com/masquehorror, você pode ver também em formato de vídeo do que a gente tá falando, então tá passando ali o trailer do jogo, do filme, da série, ajuda bastante, é um auxílio visual que pode te convencer, não só o que a gente tá dizendo, mas o que você vê ali, porque aqui é tudo a nata da nata, assim. Como a gente comentou agora há pouco,
tem coisas aqui que a gente não comentou nem no Mask Horror nem no Eu Uso Gente Morta de forma mais aprofundada, e a gente vai fazer isso eventualmente no começo de 2025, janeiro, fevereiro, a gente vai falar de bastante coisa ainda de 2024. E até porque a gente não fica só em cima de lançamento, a gente fala não necessariamente sobre coisas que a gente, por exemplo, se o Romulo jogar um jogo que seja do ano passado, de quando for ele quiser falar, sem problema nenhum. Então a gente vai muito nessa linha também. Nesse caso aqui, todos esses jogos de fato foram lançados em 2024, começando com o Crow Country, que ele abraça muito a estética de câmera fixa, apesar da câmera mais afastada, um tanto quanto isométrica, ele tem gameplay em tanque, e ele segue muito a cartilha criada pelo Resident Evil do horror de sobrevivência. No caso aqui tem um parque de diversões abandonado, a gente joga com uma agente especial que vai até lá para tirar satisfação com o dono desse lugar, que está desaparecido, e ela acredita que ele está por lá, escondido, bem de terror, muitos quebra-cabeças, inventário limitado, etc e tal. Seguindo com o Hollow Body, mais uma vez abraça tudo isso que eu falei. Ele tem uma estética futurista, cyberpunk, à la Blade Runner. Ele gira em torno de uma história que a humanidade foi não dizimada, mas ela foi muito comprometida por uma doença, e existem lugares isolados, foram quarentenados, se levantou grandes muros ao redor desse lugar, e a nossa protagonista, ela começa o jogo indo atrás da sua pessoa especial, da sua querida, da sua companheira nesse lugar. Só que esse lugar ele tá abandonado de pessoas, mas povoado por monstruosidades também. Câmera fixa, esses gráficos em polígono em baixa resolução, particularmente para mim isso tem um apelo muito grande. Seguindo aqui com o Mouthwashing, o jogo do enxaguante bucal, que tem um quê sarcástico de um humor ácido extremo nesse jogo. Eu diria que é a experiência mais breve de todos aqui e acaba sendo uma das mais tortas e diferentes. E falar muita coisa acaba estragando a surpresa de tão impactante que é cada momento que esse jogo entrega, mas basicamente é também um jogo que se passa numa espaçonave. Você começa o jogo controlando um personagem que ele obrigatoriamente toma uma decisão errada, e isso coloca todo mundo ali isolado no espaço, uma coisa bastante alien. E esses personagens eles têm que viver com o que eles têm, esperando ajuda, mas se vai chegar ou não, sabe-se lá. E ele muda a perspectiva. Por vezes você joga com o capitão dessa nave, por vezes você joga com um tripulante, e ele consegue impactar bastante, assim, e ser bastante surpreendente. Então, Mouthwashing, baita jogo. Sorry We're Closed, mais uma vez abraça 100% a estética retrô, noventista de horror de sobrevivência, mas ele traz uma visão bastante moderna para isso, com relação às cores, aos personagens, essa coisa de humanos convivendo com anjos e demônios. Então a nossa personagem principal... Os gráficos parecem uma coisa meio Jojo Bizarre's Adventure, né? Eu não conheço, não sei dizer, mas ele é muito espalhafatoso nas cores. Sim. É um jogo feito por 2 pessoas só, o que me deixa... Tipo, o Hollow Body é feito por uma pessoa só. Esse tipo de coisa pra mim é muito chocante. E essa personagem, ela trabalha ali numa loja de conveniências, leva uma vida normal e ela é amaldiçoada. Parece um demônio numa noite que se diz a Duquesa, e ela quer ser amada por você. Essa personagem, quando ela é amaldiçoada por essa demônio duquesa, ela passa a ter um terceiro olho, uma visão além do alcance, digamos assim. Você aperta um botão, você vê esse outro mundo, que existe uma realidade coexistente ali. E não só o lugar, mas também as pessoas. Ela descobre que a melhor amiga dela é uma demônio, que vive ali entre homens, entre pessoas, há muitos e muitos e muitos anos. E ela precisa se livrar dessa maldição, ao mesmo tempo que ela vai ajudando essa entidade amiga dela a também realizar um grande feito ali. Então, é um jogo de rotina, dia 1, dia 2 e tal, mas tem essa coisa de ela vai pro hotel da duquesa e tem que se provar pra ela de alguma maneira. Cara, esse aqui é um negócio. Temos aqui também o Clock Tower Rewind, que foi uma retomada desse grande clássico de terror do Super Famicom e que pela primeira vez foi lançado oficialmente com tradução. Então esse pacote aqui tem uma grande importância por trazer esse jogo pela primeira vez para uma grande audiência, no sentido de estar disponível em todas as plataformas, mas tem ali um monte de material extra, entrevistas com o diretor, tem um quadrinho animado, um trailer em formato de anime, com uma música cantada pela Mary Elizabeth McGlynn, e eu acho que esse jogo é um dos jogos de terror mais importantes de todos os tempos. Eu fico muito feliz de falar dele aqui, fiz vídeo lá no Mask Horror, a gente falou no Eu Uso Gente Morta, e eu acho que isso ainda não é o suficiente, porque Clock Tower é um dos jogos mais influentes de terror que tem, assim como Alone in the Dark, assim como Resident Evil. Então eu fico muito feliz de falar desse jogo e colocar ele aqui na categoria de terror retrô. Seguindo com Forgotten Memories Remastered, esse jogo aqui é um jogo de terror de celular, mobile, lançado há quase 10 anos e que agora teve uma versão de Switch. E ele é um retrô, não tão retrô assim, afinal ele pega muito ali do terror pós-Resident Evil 4, como muitos jogos de terror fazem isso, mas esse aqui tem uma estética bastante
própria daquele período, e eu fiquei muito feliz de ver que o jogo foi bem adaptado, ele funciona muito bem no Switch, não é todo jogo de celular, quando passado para console, funciona bem, no caso aqui, sim, então recomendo. É Fear the Spotlight, o primeiro jogo com o selo Blumhouse Games, a produtora do Jason Blum, que nos entrega tantos filmes de terror, agora também se envereda aí no mundo dos videogames, e esse jogo aqui, que é um jogo de 2 pessoas só, entregam essa aventura que tem ali nossas 2 protagonistas, as 2 colegiais, indo brincar, mexer com o tabuleiro de Ouija na biblioteca do colégio, e é claro que dá muita merda, mas acaba sendo uma história muito pessoal, de amadurecimento, descobrimento, e também do passado desse colégio, porque há anos teve um incêndio numa peça de teatro e vários dos alunos morreram queimados. Então, todo esse passado, todo esse rancor, todas essas dores ainda existem nesse lugar. Também pega muito emprestado da estética de polígono em baixa resolução, muitos quebra-cabeças. Esse aqui não tem combate, é muito de furtividade. Existe uma ameaça ali que é como se fosse uma pessoa com a cabeça de um refletor, tipo, sabe, que ilumina teatro, peça de teatro. Sim. Então tem um significado muito impactante por trás da criatura do Fear the Spotlight. E se esse aqui é o primeiro jogo da Blumhouse Games, começou muito bem. E eu espero que a gente fale de todos os jogos da Blumhouse Games aqui, tanto no Resident Morta quanto no Mais Que Horror, e que sejam todos devidamente parabenizados no Desgraceira Awards quando for cabido. E quem leva a categoria Terror Retrô aqui no Desgraceira Awards 2024 é... Quem? Foi o Sorry We're Closed, porque não só ele bebe dessa fonte, mas também ele excede. Ele é um jogo muito, muito cheio de identidade. Ele é muito único, apesar dele ser encaixado nesse formatinho do terror retrô noventista, ele é muito particular, muito único, muito diferente. Então, Sorry We're Closed leva Terror Retrô no Desgraceira Awards 2024. E é isso aí, pô. E temos aqui a próxima categoria, que é Noite de Sono Perdida. Que delícia. Temos alguns concorrentes aqui, cara. O primeiro aí deles é Silent Hill 2 Remake. Cara, esse foi de longe o Silent Hill que mais me assustou, assim. Que mais me destruiu. Porque ele consegue colocar os monstros com a presença constante. Em muitos Silent Hills, em muitos momentos, é fácil lidar com as criaturas. Por mais que elas sejam horríveis, horrorosas e tal. Esse jogo aqui, cara... tinha que estar aqui nessa categoria. A gente já falou bastante no Silent Hill Database ali, dedicados ao Silent Hill 2, tanto ao original quanto o remake. Esse jogo, ele foi um marco e é uma lição de como deve ser feito um remake de jogos clássicos, né? Que muitas pessoas acham que você não pode mexer, que é intocável, cara. Mas isso aí, os caras pegaram e fizeram o melhor que o original, cara. Falando em melhor que o original, Sorria 2... Gostou? Foi bom esse gancho, hein? Mais uma vez, Sorria 2 está aqui porque tem cenas muito horripilantes nesse filme. Não só aquele teor gráfico explícito, mas com coisas muito mal amaldiçoadas que tem nesse filme. Uma coisa assim que, às vezes, ele, sabe, ele dá um passinho assim pro um tanto quanto verossímil e exagero, assim. Eu tive essa sensação em alguns momentos de Sorria 2. E a gente tem aqui o terror de guerra, né, Rômulo? A gente falou muito de terror de guerra, especialmente ano passado. O Ad Infinitum, Amnesia, The Bunker, e aí tem esse aqui, ó. Como o Maxon disse, de guerra, de gerenciamento de recursos, né, de trincheira. De Primeira Guerra Mundial. Eu lembro que quando você jogou, você falou muito desse jogo, cara, que é um jogo complicado. Apesar de ele não ter gráficos ultra realistas... ele corresponde a terror retrô também, com certeza. Exatamente. E mesmo assim, a aura dele, né, o clima que ele consegue envolver o jogador, chega nessa categoria de poder perder uma noite de sono, né? Todas as noites de sono, todas as noites possíveis. E o mais impressionante desse jogo é que ele poderia facilmente abraçar o sobrenatural, mas ele não faz isso. Caraca. O terror dele é muito real. O que é mais assustador ainda, né? É pesadíssimo, muito difícil. Talvez seja o jogo de terror mais difícil pra mim esse ano, em termos de dificuldade de fato mesmo. Terminar de não só os quebra-cabeças, mas os outros soldados que aparecem, os ratos que a gente tem que lidar por conta dos cadáveres, gerenciamento de recurso, gasolina, os itens de cura, o fato de você ficar doente. É pesadíssimo esse jogo, cara. Tava ali no retrô também. O Clock Tower Rewind tinha que ter mais uma oportunidade de colocar esse jogo, porque o que ele faz com relação à perseguição, colocar nossa protagonista sendo perseguida por um assassino com uma tesoura gigante nessa mansão que dá nome ao jogo, Clock Tower é o nome dessa mansão. Ela acabou de ser adotada, ela estava ali com altas esperanças de deixar o orfanato e viver uma vida nova, e aí tudo de pior acontece para ela, ela precisa sobreviver e usar tudo que ela tem à sua disposição dentro da casa. Afinal, ela é só uma adolescente ali, o que ela pode fazer contra um assassino com uma tesoura gigante?
Essa é a proposta que esse jogo entrega. Então, são essas as noites de sono que esse jogo tira. E pra fechar essa categoria, temos Long Legs, Vínculo Mortal aí. Acho que ele ganhou a categoria de maiores indicações, né? Ah, não tinha como, né? Eu nunca vou esquecer. Você sabe que de todo esse tempo que a gente tem gravado aqui, Romulo, eu acho que esse foi o filme que mais impactou você, em termos de que, como você falava do filme, sabe? Não Nossa, só nas gravações, mas fora dela. Eu acho que esse foi o filme que mais te impactou nesses anos que a gente tem gravado, sabia? Acredito que sim, porque ele tem tudo o que eu gosto num filme, cara. Ele tem a investigação, ele tem o lance do noir, né? Pode-se dizer assim. O lance do sobrenatural, o lance da demonologia, enfim, tudo desgraça que eu gosto tem nesse filme, cara. E um personagem extremamente bizarro. Que maravilha. E quem leva, Romulo? Diz aí. Não tem como ser outro. É Silent Hill 2, cara. O remake aí do sucesso da Konami, feito pela Bloober Team, que nos entregou uma homenagem e que fez com que os brasileiros desvendassem o grande enigma do jogo das fotografias aí. É verdade, e outra, né? Tá traduzido em PTBR, né? Que coisa maravilhosa. O jogo tá todo muito bem localizado. Maravilhoso. Estamos chegando nos finalmente desse Desgraceira Awards. E agora nós temos mais 3 prêmios. E o último dessa lista aí, antes das escolhas pessoais do Desgraceira Awards, é a desgraceira mais esperada de 2025. Lobisomem, a gente espera por esse filme faz tempo, da mesma galera envolvida com o Homem Invisível, que tem essa proposta de resgatar os monstros clássicos da Universal. A gente sabe que vai ter uma noiva de Frankenstein chegando aí, vão ter outros monstros clássicos também chegando. A gente acabou de receber o Nosferatu, que não deixa de ser, não é Drácula, mas é Nosferatu. Como a gente já falou tantas vezes, falar bastante no primeiro Os Gente Morte de 2025. Mas esse lobisomem aqui muito me apetece. Eu gosto muito do monstro lobisomem. A gente não tem tido muitos filmes de lobisomem, mas esse aqui parece bem bom, né? Parece ótimo. E tem coisa aqui nessa lista que a gente nem tem trailer, não tem nem pôster. Então, vocês vão ver aí que, enquanto a gente grava, né, na altura que a gente grava, a gente só tem uma foto ou alguma coisa assim. Então é o que a gente vai usar, como é o caso aqui do próximo, né? Do Frankenstein, do Guillermo del Toro. Precisa falar mais alguma coisa? É o Frankenstein do Guillermo del Toro, tipo... A pessoa que não tá, assim, muito empolgada pra esse filme, imaginando, tipo... Eu não sei, é uma coisa da minha cabeça, não é possível. Não é não. Imagens também temos Invocação do Mal 4, né? Os últimos ritos... Em setembro só de 2025, né? Já tem data, mas é uma coisa assim, é um fechamento, né? Assim, de forma geral, essa franquia, vamos combinar, né? É uma franquia bem bagaceira. A gente coloca ali Chorona, Freira, Annabelle. Isso é louco, é péssimo. Cara, sabia que eu gosto? Tudo muito ruim. Eu gosto das histórias do Ed e a Lorraine Warren. Você gosta de Invocação do Mal 3? Do 3 gosto, você gosta? Cara, não é possível. Você não sabe se eles são meio charlatões. Não, eu gosto muito do 1 e do 2. O menino assim, dá um chilique em cima da mesa com o demônio, né? Eu gosto. Cobra ingresso pra entrar. Gelo seco, pirotecnia. É isso aí. Não, mas assim, é mais simbólico, né? Porque é uma das maiores franquias de terror, Invocação do Mal. Sim. De bilheteria é a maior. É a franquia que mais arrecadou, que as pessoas mais foram ver no cinema, foi Invocação do Mal. Você coloca a Freira, os 3 Annabelle, as 2 Freiras, a Chorona, etc. Eles chamam de Conjuring Verse, né? Que Conjuring Verse? É Invocaverso. Para de me censurar, cara. Invocaverso. Censuro mesmo. Ó, eu duvido que seja o final. Mas eles dizem que é, então a gente acredita, não é verdade? Sim. E tem o próximo jogo do Kojima, né, mano? Que é o OD. OD, aí, meu amigo. Mas não é o próximo jogo do Kojima. Como não? É o próximo jogo do Kojima com o Jordan Peele. Ele tá fazendo um jogo de terror com o Jordan Peele. É isso, cara. E as imagens é FMV, não, é FMV. A gente não sabe ainda muito bem, a gente não sabe nada. A gente teve ali Hunter Schafer, a Sofia Lillis, o Udo Kier. É a pronúncia correta? É Udo Kier ou é Udo Kier? Kier. É tudo FMV, o que foi apresentado pra gente até o momento. Né? A gente não sabe como que isso vai ser jogado, de que forma que vai ser, o que vai acontecer. Mas, cara, é um jogo de videogame produzido pelo Hideo Kojima em parceria com o Jordan Peele. Quando tem o sininho, Hideo Kojima Game, pode aguardar. Você gosta, né? Coisa linda. Temos também o ato 2 de Asleep, né? Já falamos hoje aqui do ato 1. Com certeza, altíssimas expectativas. Não sei se vai ser o final, não sei se vai ter mais atos, mas eu sei que esse, com certeza, é um dos mais esperados de 2025. É a continuação da aventura aí da Diana Lúcia, né? Eu tenho a agendinha da Ana Lu. Era pra eu ter também, mas mandaram pro endereço, velho, se perdeu no correio, cara. A gente vai dar um jeito nisso ainda. Eu agradeço.
E o próximo... é a produção nova da Bloober Team, recém-anunciada. Os caras acabaram de entregar Silent Hill 2 e ano que vem eles vão entregar Chronos The New Dawn. Cara, a gente aqui é muito entusiasta desses caras. Às vésperas do Silent Hill 2, quando tava para sair o Silent Hill 2, a gente fez uma retomada de todos os vídeos passados dos jogos da Bloober Team, né? Desde o Layers of Fear, passando pelo Observer, Blair Witch, o The Medium e tal. Então, altas expectativas pelo Chronos The New Dawn. E temos aqui mais 2 jogos que a gente espera bastante pro ano que vem. Um deles também é um jogo indie, que também conversa com essa proposta retrô que a gente conversou agora há pouco, chamado Pós-Trauma. Ele deveria ter sido lançado esse ano, mas foi adiado pro ano que vem. A gente ainda não tem uma data certa, mas ele parece muito, muito interessante e conversa muito com o Silent Hill clássico da época de ouro ali do time japonês. E o outro é o AILA, né? Outra produção nacional, terror brasileiro, AILA. Acredito eu que seja essa a pronúncia. Uma sigla. Sinceramente, a gente sabe de como as produções nacionais elas têm evoluído e cada vez mais, às vezes superam as internacionais, mas a qualidade gráfica disso aqui, meu irmão, surreal, né? Tá de brincadeira. E eu vou dizer, não é a continuação do Fobia, mas é o jogo novo de terror da galera que fez Fobia, que já foi algo muito impactante e muito impressionante pra época, pra quando foi lançado. O marco do terror nacional, assim, em videogame é o Fobia, então as expectativas pra Ayla é gigantesca. Tinha que estar aqui de qualquer forma. Mas me diz, Romulo, quem é que leva Desgraceira Mais Esperada de 2025? É o Frankenstein. Mas eu tô doido pelo lobisomem também, cara. Porque eu gosto de filme de lobisomem. Olha só. O lobisomem tá ali, ó. Mordendo o calcanhar da criatura, viu? Pare duro. É isso aí, velho. E agora a gente vai para as categorias muito particulares. Lê as minhas aí. Tá bom. E no final eu escolho. A maior desgraceira de 2024 pra Maxon. A Substância. Indica. Sorria 2. Segunda temporada de Elis. Silent Hill 2. Slitherhead. Crimson. Conscript. A Primeira Profecia. E Um Lugar Silencioso, dia 1. E qual é o escolhido, Maxon? Qual fez o seu coraçãozinho? Meu coração peludo palpitar. No ano de 2024. Ouve os tambores. Silent Hill 2. Um remake de Silent Hill 2. Mais de 20 anos depois, essa história maldita me pega. Nós nunca saímos de lá. É isso, exatamente. Ó, maior desgraceira de 2024 pro Rômulo. Falar a listinha dele aqui no final. Nos agracia com a sua escolha. A Substância, Sorria 2, segunda temporada de Elis, Silent Hill 2, Long Legs, A Primeira Profecia, Um Lugar Silencioso, dia 1, Imaculada, Apartamento 7A, Não Fale o Mal, o remake, né? Alien Romulus e Uma Família Feliz, que muito me surpreende de estar aqui também. Que alegria! Qual que é a sua maior desgraceira de 2024? Eu acho que é o Silent Hill. Acertou, cara. Acertei, olha lá. Por 20 anos, cara. 23 anos nas neblinas de Silent Hill. Não tem como, eu te conheço, não tem como. É muito tempo, muito sentimento, é muita nostalgia. Me fez voltar. Parabéns. Foi um ano especial pro terror. Silent Hill 2 foi tipo, né, a joia da coroa, como dizem. A cereja desse bolo putrefato de 2024. E a gente espera que você que nos ouve também celebre o ano de 2024 no terror com o Desgraceira Awards 2024. E, por favor, coloque aqui nos comentários. Caso você esteja ouvindo o podcast, dá um pulinho lá no youtube.com/masquehorror e comenta lá os seus favoritos de 2024. A gente quer saber sua série favorita, o seu livro favorito, seu filme, seu jogo. A gente quer muito saber. E a gente quer muito também desejar a você um fim de ano maravilhoso e que você volte aqui com a gente em 2025 para mais Eu Ouço Gente Morta, né não, Romulo? É isso aí, cara. Um grande beijo para todos que escutam a gente aí, nossos amigos, já se tornaram amigos, né, não só ouvintes. E esperamos você ano que vem para a 5ª temporada. Um beijo no coração, obrigado por vocês acompanharem nosso trabalho. Beijo, beijo, tchau. Falou.